Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, tivemos uma intensa ordem do dia que se iniciou com o exame de vetos e se estendeu um projeto dos senhores e senhoras deputadas. Por via de consequência, por causa da reunião do colégio de líderes, não teve o expediente inicial. E eu não poderia deixar de falar sobre o tema que é hoje pauta de todos e de todas, que são as sucessivas vítimas de balas nas comunidades carentes, dessa vez se concentrando sobre menores. E isso nos choca profundamente. E que mostra que a política de segurança pública, que excita o confronto, não vai nos levar a lugar nenhum. O governador do estado não pode botar a polícia numa situação de tanta dificuldade que ela está vivendo, porque ele está excitando o abate. Isso é uma palavra que eu jamais tinha ouvido qualquer governador utilizar em política de segurança pública. Porque abater, o termo já diz tudo, é derrubar a pessoa de forma definitiva. Quando a ordem e o critério de um policial, e ele aprende isso desde que entra para a sua unidade, é prender o criminoso com vida e não abater, porque não existe pena de morte no Brasil. E quando você vem com essa política de abate, evidentemente que aqueles que moram nas comunidades carentes começam a ser vitimados. E o próprio policial fica numa situação de grande dificuldade, porque ele carrega com ele também esse drama psicológico, né, de ter atirado e acertado no inocente. E não são poucos os números de policiais que têm distúrbios psíquicos, né? E, além do mais, a posteriori, serão submetidos a inquéritos e a julgamentos. A política de segurança pública não pode dar prioridade ao confronto. O confronto irá existir em algumas missões específicas, mas não como regra geral. Porque eu ouvi aqui que a nova polícia iria privilegiar seguir o dinheiro, isto é, buscar quem financia o crime organizado e desorganizado, quem financia as milícias, quem financia o narcotráfico, quem financia as drogas, quem financia a compra de armas, para com isso começar a sufocar, né, aqueles que, por derivação, vão colocando esses produtos, quer seja a droga, seja as armas, no mercado. Cadê a parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, no intuito de fazer o cerco, né, exatamente desses grandes volumes de drogas e armas
que passam pelo estado do Rio de Janeiro para sair do país, ou que aqui ficam para ser utilizado pelas diversas quadrilhas que estão instaladas. Eu queria continuar, mas antes eu vou dar aqui uma parte para a deputada Renata. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Quero não só corroborar com toda a análise que o senhor faz com relação à segurança pública, mas também trazer um novo dado que nos choca. Na verdade, o governador Witzel assinou um decreto que altera o programa de gratificação por redução de indicadores. O que isso quer dizer? O governador determinou que o Estado não mais gratifique policiais por redução de mortes em operações ou em confrontos, ou seja, os autos de resistência. Isso demonstra que o governador é pouco afeito a toda estratégia de redução do número de homicídios em decorrência das operações policiais, ou seja, mais um retrocesso. A gente não consegue que o governador não só se responsabilize por essas mortes, mas como causa um retrocesso quando ele tira a gratificação desses policiais que reduziram o número de mortes. Muito obrigada, senhor. Deputada Renata, eu vi essa proposta, até assinei. Quem me mostrou foi a deputada Dani, e a bancada do PSOL tem absoluta razão em relação a essa questão de o governador, por decreto, não querer premiar a redução de metas que visem diminuir o número de pessoas que estão sendo vitimadas. Mas eu queria continuar, porque vamos fazer um paralelo da gestão passada com a gestão atual, que já está aí para completar 9 meses. O deputado Flávio Serafini estava aqui, e nas gestões que passaram, o secretário Beltrame chegou a ser endeusado. Parecia que era uma entidade que pairava aqui no estado do Rio de Janeiro. E muitas vezes eu subi aqui, e muitos diziam que eu estava na contramão da história, para dizer que a política do PP tinha se tornado um projeto político partidário eleitoral, que não poderia dar certo, porque em vez de fazerem alguns projetos pilotos, começaram a querer que fosse um projeto amplo, geral e restrito, e não tínhamos força policial para tanto. E não tínhamos os investimentos sociais na comunidade que devíamos ter. Mas o governo foi insistindo, porque era uma plataforma político-eleitoral, que deu certo durante bastante tempo, mas depois desabou. Mas a essência do PP, como é que é o nome? Unidade de Política Pacificadora. Unidade de Política Pacificadora. Ora, então, o que você entende? Que é um projeto que vai ter alguns policiais com investimentos sociais. Aquela comunidade vai se incorporar, sob o ponto de vista da prestação de serviços, à sociedade, e com isso vai deixar de estar sob o domínio do narcotráfico. Isso devia ser uma política de Estado para paulatinamente vir a ser aplicado. Essa política desaba, aí vem uma outra política de governo, que é a política que a máxima é dizer abate, que é a política do confronto, por mais que se discurse que vai juntar todo mundo para investigar, para seguir o dinheiro, etc. Mas a parte visível
são inocentes que são mortos. Essa que é a parte visível e que acontece um dia sim e outro também. Então a gente tem que ter frieza sobre isso. E isso, para mim, não é luta ideológica. Está longe de ser luta ideológica. Para mim, a gente tem a percepção do que é melhor para a nossa sociedade. Porque o nosso policial, ele está sob comando, sob orientação. E ele vai cumprir o comando e orientação que ele tiver, né? E o policial, volta a dizer, fica num martírio interno imenso, porque na hora que acontece um óbito, a sociedade vai em cima de quem? Desse policial que está lá na ponta, e não daqueles que estão acima dele. Então essa é uma política que não serve ao policial e não serve à sociedade. Por isso que eu estou fazendo uma análise racional e não uma análise ideológica. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe ter passado o tempo.